Os três pequenos gritaram ao mesmo tempo. Diante deles, o solo se abriu em um rasgo violento, e do fundo daquele abismo surgiu um mar vivo de chamas. Ali, milhões de almas humanas ardiam, translúcidas como brasas escuras, suspensas no fogo, contorcendo-se e uivando em uma dor sem fim. Os gritos eram ensurdecedores. Os corpos se retorciam como se fossem arrancados de si mesmos. Entre eles, demônios horríveis, com formas animalescas e repulsivas, negros e bronzeados como carvões em brasa, arrastavam as almas para as profundezas. Lúcia sentiu que morreria naquele instante. Jacinta caiu no chão, tremendo e soluçando. Francisco empalideceu como cera, sem conseguir pronunciar uma palavra. Eles acabavam de contemplar o inferno. E ao lado deles, a Mãe de Deus falou com uma voz suave e triste: "Vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração." Era o dia 13 de julho de 1917. O mundo sangrava na Primeira Guerra Mundial. Mais de 1 milhão de homens já haviam perecido nas trincheiras, afogados na lama, envenenados pelo gás, despedaçados pelas metralhadoras. A Rússia estava à beira de uma revolução que traria ao mundo o regime mais ateu da história, responsável pela morte de milhões e pela perseguição implacável à Igreja. Em Portugal, a República Maçônica havia expulsado as ordens religiosas, proibido o ensino católico nas escolas e executado sacerdotes. O ateísmo militante avançava como uma praga, e foi nesse cenário de trevas que Deus escolheu 3 crianças pobres e analfabetas para receber mensagens que mudariam o destino de nações inteiras. Lúcia dos Santos tinha 10 anos. Era séria, determinada, acostumada ao trabalho árduo de pastorear ovelhas sob o sol impiedoso das montanhas. Seus primos, Francisco e Jacinta Marto, tinham 9 e 7 anos. Francisco era contemplativo, quase sempre em silêncio, com uma maturidade espiritual que impressionava. Ele não ouvia as palavras de Nossa Senhora, apenas a via, e isso lhe bastava. Jacinta, a mais nova, tinha um coração ardente. Depois da visão do inferno, não conseguia mais dormir sem chorar, repetindo sem parar: "Pobres pecadores. Se rezassem, não iriam para lá." As 3 crianças levavam uma vida de extrema simplicidade. Rezavam um terço, cuidavam das ovelhas, obedeciam aos pais. Não sabiam ler nem escrever, mas conheciam Deus com uma intimidade que poucos teólogos alcançam. Desde maio daquele ano, uma mulher vestida de luz mais brilhante que o sol aparecia para eles sobre um pequeno carvalho em Cova da Iria. Ela se apresentou como Nossa Senhora do Rosário. Pediu que voltassem ali no dia 13 de cada mês e prometeu um grande milagre em outubro, para que todos acreditassem. As crianças obedeceram, mesmo diante de zombarias e violência. Foram presas pelo administrador local, que as trancou em uma cela com criminosos e ameaçou fervê-las vivas em óleo se não revelassem os segredos. Preferiram morrer. Jacinta, com apenas 7 anos, disse ao carcereiro: "Podem nos matar, mas não vamos contar o que Nossa Senhora nos disse." Foram libertadas, mas a perseguição continuou. Até suas próprias famílias duvidaram. Os padres da paróquia suspeitavam que fosse obra do demônio, mas elas permaneceram firmes, pois o que haviam visto e ouvido era sagrado demais para ser traído. Foi na 3ª aparição, em julho, que ocorreu a visão do inferno. Nossa Senhora abriu as mãos, e dela jorrou uma luz que penetrou a terra como uma espada. Por um instante que pareceu uma eternidade, as crianças viram o que poucos seres humanos testemunharam e sobreviveram para contar: a realidade do inferno. Não era uma alegoria, nem um símbolo piedoso. Era um lugar real, onde almas reais, criadas à imagem de Deus, sofriam por toda a eternidade porque escolheram viver e morrer longe dele. Décadas depois, Lúcia descreveria: os demônios tinham formas horríveis e repugnantes de animais assustadores e desconhecidos, mas transparentes como carvões negros em brasa. As almas pareciam brasas negras e translúcidas, flutuando no fogo sem nunca se consumirem por completo. O sofrimento era eterno. Não havia esperança. Não havia saída. Não havia fim. Ela ainda escreveria: se Nossa Senhora não tivesse prometido nos levar para o céu, acredito que teríamos morrido de medo e terror.
Mas a Virgem Maria não mostrou aquela visão para assustá-los sem propósito. Ela revelou porque queria salvá-los e salvar o mundo inteiro. Após a visão, veio o primeiro segredo. A guerra que devastava a Europa estava perto do fim, mas, se os homens não parassem de ofender a Deus, uma guerra ainda pior começaria no próximo pontificado. E haveria um sinal. Uma noite iluminada por uma luz desconhecida seria o aviso de que Deus estava prestes a punir o mundo por seus crimes. Nossa Senhora não falava em vão. Na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938, o céu sobre toda a Europa se iluminou com uma aurora boreal tão intensa que milhares de pessoas pensaram que era um incêndio. Os jornais noticiaram o fenômeno. Lúcia, já religiosa, reconheceu imediatamente o sinal. Escreveu ao bispo: Deus vai punir o mundo por seus crimes através da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Menos de 2 meses depois, Hitler invadiu a Áustria. A Segunda Guerra Mundial estava começando. O segundo segredo era ainda mais grave. Nossa Senhora falou sobre a Rússia. Disse que aquele país espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Suas nações seriam aniquiladas. A fé seria atacada como nunca antes na história. Milhões de almas seriam arrastadas para o inferno pela sedução do materialismo ateu. E aqui é preciso compreender a profundidade profética dessas palavras. Em julho de 1917, a Rússia ainda era um império cristão ortodoxo. O regime comunista só tomaria o poder em outubro daquele ano, 4 meses após a aparição. 3 crianças analfabetas não tinham como saber o que viria, mas Nossa Senhora sabia, e ela alertou. O que se seguiu foi o maior banho de sangue da história humana. Stalin matou 20 milhões de pessoas. Mao Tse-tung, influenciado pelo marxismo soviético, matou 70 milhões. Pol Pot, no Camboja, exterminou 1/3 da população do país. Na União Soviética, 40 mil igrejas foram destruídas ou convertidas em armazéns e prisões. 200 mil padres, freiras e bispos foram executados ou enviados aos gulags. Milhões de católicos e ortodoxos foram martirizados apenas por professarem a fé em Cristo. Crianças eram doutrinadas desde o berço para negar Deus. O ateísmo se tornou a religião do Estado. A Rússia espalhou seus erros exatamente como Nossa Senhora havia previsto. E o mundo pagou o preço. Mas, e aqui a voz da Virgem Maria se encheu de esperança, havia uma solução. Se o Papa, unido a todos os bispos do mundo, consagrasse a Rússia ao seu imaculado coração, aquele país se converteria e o mundo teria paz. Do contrário, os erros se espalhariam, nações seriam aniquiladas, e o Santo Padre sofreria muito. Lúcia, porém, carregaria essa mensagem pelo resto de sua vida. Lúcia dedicou toda a sua vida a suplicar ao Papa que realizasse a consagração. O Papa Pio XI hesitou. Pio XII fez uma consagração, mas sem mencionar explicitamente a Rússia. Paulo VI renovou o ato, porém sem a união de todos os bispos. Finalmente, em 1984, João Paulo II, o mesmo Papa que sobrevivera ao atentado de 13 de maio de 1981, realizou a solene consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, em comunhão com os bispos do mundo inteiro. 5 anos depois, em 1989, o Muro de Berlim caiu. A União Soviética começou a desmoronar. Em 1991, o regime comunista chegou ao fim. A Rússia voltou a permitir o culto público. Igrejas foram reabertas. Sacerdotes puderam celebrar a missa livremente. Nossa Senhora cumpriu sua promessa. E então veio o terceiro segredo. Lúcio escreveu em 1944, por ordem do bispo, mas ele só seria revelado em 2000. Durante décadas, o Vaticano guardou o envelope lacrado. As especulações se multiplicavam. Alguns diziam que continha profecias sobre o fim do mundo. Outros, que falava de uma apostasia dentro da Igreja. Quando o cardeal Joseph Ratzinger o leu publicamente, em 13 de maio de 2000, o mundo descobriu uma visão aterradora. Lúcia viu um anjo com uma espada flamejante na mão esquerda. As chamas pareciam prestes a incendiar o mundo, mas eram apagadas ao tocar o esplendor que Nossa Senhora irradiava de sua mão direita.
O anjo clamava em alta voz: penitência, penitência, penitência. Em seguida, a vidente contemplou um bispo vestido de branco, o Papa, subindo uma montanha íngreme, no topo da qual havia uma cruz rústica, feita de troncos. Ele atravessava uma cidade em ruínas, trêmulo, vacilante de dor, rezando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Ao chegar ao cume, foi morto por um grupo de soldados que dispararam balas e flechas contra ele. Outros bispos, sacerdotes, religiosos e leigos foram martirizados da mesma forma. Anjos recolhiam o sangue dos mártires em regadores de cristal e, com ele, irrigavam as almas que se aproximavam de Deus. João Paulo II, ao ler essa visão após o atentado de 1981, reconheceu-se nela. Ele fora baleado na Praça de São Pedro, exatamente no dia 13 de maio, aniversário da primeira aparição em Fátima. A bala atravessou seu abdômen, passou a milímetros da aorta e deveria tê-lo matado instantaneamente, mas não o fez. Uma mão materna, como ele mesmo afirmou, desviou a trajetória do projétil. Ele sobreviveu e mandou incrustar a bala na coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, em sinal de gratidão. Mas o terceiro segredo não se limitava àquele atentado. Falava do martírio da Igreja no século XX e além. Milhões de cristãos foram mortos por causa de sua fé, mais mártires naquele século do que em todos os anteriores somados. A visão também descrevia a cidade em ruínas, o Papa vacilante, as almas mortas pelo caminho. Falava de uma igreja perseguida, atacada de fora e de dentro, mas que continua subindo a montanha rumo à cruz, porque o destino da igreja não é o conforto, mas o martírio, não a glória terrena, mas a cruz. E só pela cruz vem a ressurreição. Francisco, Jacinta e Lúcia compreenderam isso profundamente. Francisco, antes de morrer aos 11 anos, passava dias inteiros em adoração ao Santíssimo Sacramento, dizendo que queria consolar Jesus, triste pelos pecados do mundo. Jacinta, antes de falecer aos 10 anos, oferecia todos os seus sofrimentos, a febre altíssima, a ferida purulenta no peito, a solidão no hospital, longe da mãe, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Ela dizia: eu sofro por amor a Jesus, para consolar o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Lúcia viveu até os 97 anos, tornando-se carmelita descalça. Guardou os segredos com absoluta fidelidade, vivendo escondida do mundo, em oração e penitência. E repetia até o fim de seus dias: a Rússia se converterá, mas antes disso muitas almas irão para o inferno. Por isso, rezem o rosário todos os dias. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a eternidade, compartilhe-as. Assim, ajudará a difundir as verdades de nossa fé e as obras que revelam a misericórdia de Deus. Os 3 segredos de Fátima mudaram o mundo porque revelaram verdades eternas no momento em que a humanidade mais precisava ouvi-las. Eles mostraram que o inferno é real, que a história não é governada pelo acaso, mas pela providência divina, que Deus adverte antes de punir porque é Pai e quer dar aos seus filhos a chance de se arrepender. Revelaram que a Igreja sofre, mas não é vencida, que o sangue dos mártires irriga a fé das gerações futuras. Nossa Senhora não pediu coisas impossíveis. Pediu oração, penitência e consagração. Pediu o rosário diário. Pediu sacrifícios pela conversão dos pecadores. E prometeu que quem se consagrasse ao seu Imaculado Coração jamais se perderia. As 3 crianças de Fátima viram o que poucos viram, e viveram de acordo com o que viram. Que o temor daquelas crianças diante do inferno nos desperte. Que o exemplo de Francisco, Jacinta e Lúcia nos inspire a viver cada dia em estado de graça. E que o Imaculado Coração de Maria seja nosso refúgio seguro hoje, na hora de nossa morte e no dia do juízo.